Hoje tem Flamengo. O Flamengo vai enfrentar a equipe da Chapecoense às 21h30 na Arena Condá pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do Flamengo após a parada para a Copa do Mundo de 2026. O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos conquistados. Já a Chapecoense está na 20ª colocação, ou última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos. No último jogo que disputou pelo Brasileirão, que foi antes da Copa do Mundo, o Flamengo venceu a equipe do Coritiba por 3-0 no Maracanã. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premier. Arrascaeta está entre os relacionados para esse jogo e pode voltar a jogar pelo Flamengo depois de muitos meses. Lucas Paquetá, Léo Ortiz, Luiz Araújo, De La Cruz e Carrascal são desfalques do Flamengo para esse jogo. Bruno Henrique, Samuelino e Everton Cebolinha estão pendurados se receberem um cartão amarelo na partida desta quarta-feira. Eles não vão enfrentar o São Paulo na próxima rodada do Brasileirão. Além deles, Lucas Paquetá e De La Cruz também estão pendurados, mas não enfrentam a Chapecoense. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. A Mayara vai narrar e eu vou comentar. Bom, essa 19ª rodada já teve alguns jogos que aconteceu. O time do Vitória venceu a equipe do Vasco por 1-0. O time do Botafogo venceu a equipe do Santos por 2-1. O time do Mirassol também venceu o time do Grêmio no placar de 2-1. O Fluminense e o time do Bragantino empataram em 1-1. E o Atlético Mineiro e a equipe do Bahia também empataram no placar de 1-1. Teremos ainda a partidas nessa 19ª rodada. A equipe do Coritiba enfrenta o time do Palmeiras. Chapecoense enfrenta o Flamengo. O Internacional enfrenta a equipe do Cruzeiro. O São Paulo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense e, para fechar a rodada, o Corinthians enfrenta o time do Remo. Bom, a gente volta aqui a lembrar como que estava o Brasileirão, né? O Palmeiras estava na primeira colocação com 41 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 34 pontos. Aquela derrota do Flamengo para o Palmeiras fez a vantagem do Palmeiras voltar a ser grande como estava antes daquele confronto. Então o Flamengo, que poderia inclusive ter passado do Palmeiras se tivesse vencido no Maracanã, o Flamengo com a derrota ficou bem mais atrás, vai ter que tirar bastante pontos em relação ao Palmeiras para poder se aproximar do líder. E lembrando que na última rodada o Flamengo venceu o Coritiba, mas mesmo assim a vantagem para o líder Palmeiras continua a mesma, que é exatamente 7 pontos. O Flamengo está na segunda colocação, vai enfrentar a equipe da Chapecoense, que neste momento é a última colocada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense que vem de muitas derrotas no Brasileirão, é bom destacar. E nessa volta, pós-Copa do Mundo, a Chapecoense já jogou, inclusive perdeu, se não me engano, perdeu para a equipe do Bahia por 2-0 no jogo fora de casa. Então a Chapecoense agora vai jogar como mandante nessa volta após Copa do Mundo. Então dá para dizer que é um confronto em que o Flamengo ele é muito favorito, tá? Eu sei que tem a volta após Copa do Mundo, mas o Flamengo ele é muito favorito para esse jogo. É o Flamengo na segunda colocação, enfrentando o último colocado do Campeonato Brasileiro, que neste momento é a equipe da Chapecoense, que tem uma pontuação muito abaixo dos outros que estão na zona do rebaixamento. Você pode ver que o 19º colocado é o Remo, que tem 18 pontos, a Chapecoense só tem 9 pontos. Mirassol, 18º colocado, tem 19 pontos, o Vasco, que nesse momento está na 17ª colocação, tem 20 pontos. Então a equipe da Chapecoense precisa se recuperar para, quem sabe, poder voltar a sonhar em conseguir bastante pontos e ficar na primeira divisão, embora nesse momento está bem difícil achar que a Chapecoense vai ficar. Mas após Copa do Mundo, vamos ver, pode ser que a Chapecoense esteja bem melhor do que estava no primeiro turno, e é um jogo importante, joga em casa contra a equipe do Flamengo, mas volto a dizer, o Flamengo ele é bem favorito para esse jogo. É claro que tem a questão da volta pós-Copa do Mundo, que tem que ver como que vai voltar o time do Flamengo, tem a questão que a equipe do Flamengo também tem muitos desfalques, mas se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro que foi até aqui, o Flamengo é muito favorito para ganhar da Chapecoense. Se vai ganhar ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Mas que o Flamengo tem muitas chances de sair com a vitória, tem, porque tem hoje um time bem melhor que o time da Chapecoense. Provável escalação: Rossi, Varela, Vitão ou Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata ou Lohan, Samuelino, Bruno Henrique e Pedro.
análise. Bom, olhando para esse sistema de defesa do Flamengo e meio de campo, a gente pode perceber que o Leonardo Jardim tem algumas dúvidas, o que é totalmente natural se a gente parar para pensar que muitos jogadores estiveram na Copa do Mundo, não participaram da intertemporada. Outros jogadores conseguiram fazer essa intertemporada e para eles foi muito importante, porque muitos que jogaram a intertemporada estão num ótimo ritmo de jogo, jogaram bastante, tiveram muitos minutos. Outros que estiveram na Copa do Mundo, obviamente, não conseguiram ter essa oportunidade. Então, o ritmo de jogo provavelmente pode fazer muita diferença quando o Leonardo Jardim, por exemplo, optar por escolher jogadores. Eu acho que dá para dar 2 exemplos bem claros. Um é na lateral esquerda, com Ayrton Lucas e o Alexandro. Um jogou a Copa do Mundo, não ganhou muitos minutos, é verdade. O outro, Ayrton Lucas, jogou mais minutos na intertemporada. O mesmo vale, por exemplo, para o zagueiro, o Vitão e Danilo, que é a dúvida ali. O Danilo jogou praticamente todos os jogos da seleção brasileira na última Copa do Mundo, então ele tem um ritmo de jogo, por exemplo, talvez melhor até mesmo do que o Léo Pereira. O Vitão, por exemplo, jogou todos os jogos da intertemporada. O Flamengo, inclusive, foi titular em todos eles. Então, ritmo de jogo, acredito eu que o Vitão esteja até melhor do que o Danilo. O Léo Pereira, obviamente, é titular, muito porque ele é o zagueiro titular do Flamengo à disposição, uma vez que o Léo Ortiz está de fora. Então dá com certeza para entender, porque o Léo Pereira começa ali como zagueiro pela esquerda. A dúvida fica entre Vitão e Danilo. O mesmo vale para a lateral esquerda, a dúvida ali entre Ayrton Lucas e Alexandro. Na lateral direita, dá para dizer com certeza que o Varela segue sendo titular do Flamengo, apesar do Emerson Royal ter feito amistosos muito bons. Para falar a verdade, ele foi muito bem. Eu acho que a dúvida, com certeza, do Leonardo Jardim em outros jogos tende a acontecer, mas eu entendo a escolha dele pelo Varela, até porque o Flamengo estará jogando como visitante no jogo contra a Chapecoense. Já no meio de campo, temos o Eric Pulgar e o Jorginho, os 2 jogadores que acredito eu que, assim como era com o Felipe Luiz, tende a ser com o treinador Leonardo Jardim a dupla titular, a não ser que um desses atletas acabe saindo nessa janela de transferência. Mas a expectativa é que essa dupla consiga jogar mais minutos nesse segundo semestre do que jogaram no primeiro semestre, uma vez que ambos jogadores se lesionaram e ficaram um tempo de fora. Então, o Leonardo Jardim opta por começar com Eric Pulgar e Jorginho, até mesmo porque Lucas Paquetá segue de fora. Se a gente olhar para esse time do Flamengo, do meio de campo para frente, são jogadores que estavam na intertemporada do Flamengo, e isso é importante. São jogadores que estão com certeza muito bem em questão de ritmo de jogo. São jogadores que estavam jogando juntos há pouquíssimo tempo, estavam jogando amistosos, porque se a gente olhar para o setor defensivo, teve vários jogadores que estiveram na Copa do Mundo, então obviamente acaba tendo dúvida de quem vai começar. No setor de ataque, a gente já consegue ver um time como Pedro e Samuelino no ataque, que são jogadores que dá para dizer que foram provavelmente os 2 melhores jogadores do Flamengo da era Leonardo Jardim, tá? Nesse primeiro semestre. São 2 jogadores que, por exemplo, seguem bem. O Pedro foi bem nesse último amistoso, nos outros eu acho que nem foi tão bem assim, mas o Samuelino, por exemplo, foi muito bem nos amistosos que o Flamengo fez antes dessa volta pós-Copa do Mundo. Então são 2 jogadores titulares. A gente pode olhar para a ponta esquerda, o Bruno Henrique vai ganhar provavelmente a oportunidade de ser titular na ponta esquerda, visto que o Samuelino deve jogar ali de meio atacante, segundo atacante. Então o Bruno Henrique, que vem jogando muito bem na ponta esquerda, deve ganhar essa oportunidade no time titular, e ele já vinha sendo titular também nos jogos amistosos. Na ponta esquerda fica essa dúvida entre Gonzalo Plata e Lohan. O Lohan ganhou oportunidade no último amistoso, também já tinha ganho oportunidade em outro amistoso. O Plata, que antes da Copa do Mundo ali, ele vinha de um bom momento, vinha jogando bem, e provavelmente deve até começar de titular esse jogo, porque o Flamengo tem pouquíssimas opções para começar de titular ali na ponta direita, então provavelmente ou vai ser Gonzalo Plata ou vai ser Lohan. Acho que provável que seja o Gonzalo Plata, mas eu acho que é interessante a gente observar que do meio de campo para frente são jogadores que vêm jogando. Então, assim, provavelmente a gente deve conseguir ver esses jogadores fazer boa partida, conseguir um bom desempenho, quem sabe fazer a diferença para o Flamengo conquistar a vitória. E são jogadores que vêm jogando juntos. Então, assim, acho que o Flamengo, nessa questão de o ataque ter vários jogadores que estavam na intertemporada, é importante. Então, eu espero, assim, que esses jogadores, especialmente os jogadores do ataque, façam uma grande partida e possam, por exemplo, fazer gols para ajudar o Flamengo a conquistar, quem sabe, uma vitória contra a equipe da Chapecoense.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like de vocês. É isso, gente. Até a próxima!